Por isso que o que eu trago para vocês hoje é que não deve haver espaço entre os dentes pós-tratamento. Por que não pode ter esse espaço? Porque quando você vai mastigar, vai impactar alimento e você vai sentir desconforto, vai causar dor. Não somente isso, e no decorrer do tempo, prolongado esse espaço entre os dentes vai causar um trauma na gengiva, podendo ocorrer até a perda total do dente lá na frente. Quando você impacta o alimento entre os dentes, esse alimento vai forçar o afastamento dos dentes, vai aumentar mais, cada vez mais o espaço, e quando você mastiga e dói, mas então, por que dói? É porque está sendo forçada o alimento ali sobre tua gengiva, está formando uma pressão sobre a gengiva e você vai ter uma inflamação gengival. E essa inflamação, se isso persistir, se esse problema persistir, ele vai dando um processo inflamatório na gengiva, essa inflamação vai se aprofundar no tecido gengival, vai atingir o tecido ósseo, que envolve teu dente, que protege teu dente, e você vai ter uma reabsorção óssea, o dente vai começar, pode ter a perda de inserção óssea e vai ter o risco da perda ao longo do tempo, a perda do próprio dente, você pode perder o dente por isso, então é importante você recuperar esse espaço. Para você que tem espaço entre os dentes, saiba que isso não é normal, não deve ter, prejudica a sua saúde dentária e gengival, é desconfortável, né? Porque cada vez que você come tem aquela dor. Então, se você tem esse espaço naturalmente, tem que fechar, ou restaurando, fechando o espaço, ou talvez até com uma movimentação ortodôntica para fechar o espaço. E se isso acontecer pós um tratamento odontológico, né, você fez uma restauração, você vai comer e vai dizer, caramba, pô, isso é um espaço que está impactando o alimento, não é normal. Você tem que retornar ao profissional, relatar a ele esse problema, porque é muito comum quando a gente faz uma restauração extensa, principalmente quando você perde as bordas do dente, entre um dente e outro você perdeu a anatomia natural do dente, e você recupera ali, e às vezes é muito difícil, tecnicamente falando, fechar esse espaço, mas tem como fechar. E você deve relatar ao seu profissional, porque às vezes ele não sabe que isso está impactando. Então, é importantíssimo você tentar eliminar esse espaço para que você tenha a garantia da vida por toda a tua vida, o seu dente em boca. Existe um espaço entre os dentes que se chama diastema. Isso já é um espaço que, quando forma a arcada dentária, ela já vem, é um espaço natural do dente. Ele pode ser traumático ou não, mas o espaço provocado por um tratamento que é feito, uma restauração entre os dentes, e é deixado o espaço, não pode ocorrer, porque os dentes têm que ter contatos entre eles, protegendo assim o tecido gengival. Uma dentição que não tem espaço, que mantém os contatos entre os dentes, vai tornar sua mastigação prazerosa, você vai ter uma eficiência mastigatória melhor, porque você não vai sentir dor e nem desconforto. Quem não já esteve num casamento, né, toda arrumada, mulher, toda maquiagem, cabelo, vestido, um homem de terno, ou no restaurante, ou em casa mesmo, quem não já mastigou e entrou alimento entre os dentes, né? Aquele filé mignon ao molho madeira, ou então aquele frango desfiado, né? E entra dentro dos dentes e você daí fica com aquele desconforto, né? Dentro do dente, daí você tem que pegar o fio dental e aí você vai procurar na bolsa, o fio dental não trouxe. E aí? Aí você vai no banheiro com a esperança que no banheiro lá do restaurante ou do local lá tem um fio dental. Você vai lá desesperado procurando um fio dental para tirar aquilo e não tem fio dental. E aí, o que você faz? Muitas vezes acaba com a festa, você tá tão desconfortável que você não consegue conversar porque aquilo tá doendo, machucando a gengiva, te deixa numa situação super constrangedora. Com aquele desconforto, com aquela coisa doendo muitas vezes, né? Muito desagradável isso. Então, isso não pode ocorrer entre teus dentes, impactação de alimento. Você mastiga e impacta o alimento entre os teus dentes, mesmo depois de um tratamento odontológico, ou normalmente você já tem isso há muito tempo, então vá ao seu dentista, leve a ele esse problema, porque muitas vezes é feita a restauração e mesmo assim com
todos os cuidados para que se feche espaço, a gente não consegue fechar, às vezes tem que fazer uma segunda sessão para fechar. Então é muito importante você relatar esse problema ao dentista, porque se você não relatar, ele não vai saber, não vai poder te ajudar a resolver. Então procure o dentista e tenha boa mastigação sem espaço.